Adolescentes, jovens, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como está o estudo de vocês? E como está a dieta das irmãs aí? As irmãs estão conseguindo fazer a dieta aí legal? Não pode ir no churrasco, né? Não pode ir no churrasco, aí já dificulta, né? Meus amados, e aí, como está a vida no trabalho? Eu estava ouvindo você falando sobre escritório e tal, e aí, como está a vida no trabalho? Como estão aí os nossos trabalhadores, né? Aqui da igreja e as trabalhadoras também, né? Como está a vida de vocês no trabalho? Eu gosto de fazer pergunta. Quero te pedir o seguinte, deixa eu pregar como eu prego na minha igreja, pode ser? Posso me comportar, irmãos, como eu me comporto na igreja? Pode ficar tranquilo que eu não vou ficar subindo em banco como eu subo lá, tá certo? Pode ficar tranquilo, eu não vou fazer isso. Só vou fazer uma coisa, se você estiver dormindo, achando muito chata a pregação, eu posso bater aqui, né, no púlpito, mas é a única coisa que eu vou fazer, tá, Emerson? Pode ficar tranquilo, não precisa ficar branco não. Mas olha bem, eu gosto de fazer perguntas, sabe por quê? Porque quando a gente começa a pensar nas respostas, a gente começa a pensar na gente um pouco, né? Como está a dieta, como está o trabalho, como estão os estudos, como estão os amados irmãos no casamento de vocês. Como está a vida conjugal? Está 10, 9, 8, 7, 5? 4 não pode não, hein? Como está a vida de vocês na igreja? Como está a fé de vocês? Como está a vida de oração de vocês? Como está a leitura bíblica? E aí, resumindo, como está a sua vida cristã? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu falei para o Emerson hoje que, meu irmão, eu quero dizer o seguinte, sempre eu faço uma avaliação do meu ministério, para saber se eu estou falando aquilo que Deus deseja que eu fale, se eu estou pregando aquilo que Deus deseja que eu pregue. E é interessante que ele veio me falar, né? Eu não falei nada com ele, ele também não falou nada comigo. Hoje à tarde, ele disse, eu ia pregar sobre a alegria da vida cristã, né? Eu falei, mas você ia falar sobre vida cristã e a alegria dela? Interessante que eu também vou falar da vida cristã. E aí eu disse para ele, olha, é interessante como que o mover do Espírito Santo de Deus em todo o Brasil está nos levando a pensar sobre a nossa vida cristã. E não é só aqui, não é lá em Pavão, naquela pequena cidade lá do norte do estado do Espírito Santo, mas em todo o Brasil, meus amados irmãos, o mover do Espírito Santo de Deus está em tocar a vida dos crentes a respeito da sua vida cristã. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 22, é o último capítulo deste livro, 1 Reis 22. Enquanto você procura, eu quero dizer o seguinte, meu querido, nós precisamos cuidar da nossa vida cristã. Meus amados, o que Deus deseja é que nós venhamos nos preocupar com a nossa vida cristã. A gente se preocupa muito com os nossos afazeres domésticos, com os nossos estudos, né? Com as nossas contas, né? A gente se preocupa muito com o trabalho, com o lazer, com o time de futebol. A gente se preocupa muito com muitas outras coisas. Mas, meu amado irmão, nós temos que preocupar com a nossa vida cristã. Há quanto tempo, meu irmão de bigode, o senhor vive uma nova vida? Porque vida cristã é uma nova vida em Cristo. Então, eu entendo o seguinte,
A minha vida cristã começou há 25 anos atrás. A minha nova vida, a vida que agora eu vivo, há uns 25 anos atrás. De batismo eu tenho mais de 33, 34 anos. Mas eu entendo que de vida com Cristo e com vida em Cristo, eu tenho mais ou menos uns 25 anos. O senhor tem quantos anos? Mais uns 25. Entenda o seguinte, que vida cristã é a vida com Cristo, a vida em Cristo. Não é o dia que você foi batizado, nem tão pouco, né? O dia que você levantou a mão achando que você aceitou Jesus. Mas no dia que, sinceramente, você teve um encontro com Cristo Jesus. E Ele passou a existir dentro de você, no seu coração. E agora você não vive a sua vida na carne, mas vive a sua vida em Cristo e com Cristo. Este último capítulo deste livro de 1 Reis é um texto muito grande, do verso 1 ao verso 28, mas eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta para me ajudar, porque eu quero ser rápido aqui. Este texto fala de um homem que tinha uma vida cristã exemplar, uma vida com Deus exemplar. E eu penso que em outros livros este homem aqui não foi referido. Se a gente for pegar a palavra de Deus, talvez em 2 Crônicas se refere sobre ele. Mas não se fala muito sobre esse homem chamado Micaías. Mas o exemplo de vida cristã que este homem nos dá aqui é tamanho. E o que o texto também nos fala sobre como nós devemos viver uma vida cristã, como nós precisamos, meus amados irmãos, nos comportar como esse texto nos fala. Então, aqui tem alguns elementos importantes que eu gostaria que você pudesse se ater, né, neste momento aqui. Primeira coisa que eu gostaria de levar você a pensar como elemento importante para uma vida cristã saudável, um comportamento que cada um de nós precisamos ter, está no verso 5. Você pode ler? Emerson, a irmã ali, a sua visitante, ela não está com a Bíblia. Alguém poderia fornecer a Bíblia para ela estar acompanhando? Mostra aí o texto. Alguém pode ler para mim? Verso 5. Pois é, irmãos. Primeiro comportamento, primeiro elemento importante para a vida cristã saudável, para a minha vida, para a sua vida como cristão, é o que mesmo? É o que mesmo? O que o versículo diz? Que devemos o quê? Consultar a Deus. É isso que nós fazemos. Nós vamos comprar um carro. Consultamos o amigo, o vendedor, o mecânico. Falta quem? Vamos lá no banco para ver se a gente tem dinheiro. A gente consulta o extrato, consulta a caderneta de poupança, consulta tudo. Mas é interessante. Nós consultamos a Deus? Meus amados irmãos, hoje nós estamos vendo jovens e adolescentes cristãos ou crentes, né, de igreja, tendo graves e sérios problemas de namoro. Por que será? Por que será que muitos jovens das nossas igrejas também estão com graves e sérios problemas no namoro? Será porque que muitos jovens, né, das nossas igrejas não estão conseguindo ter sucesso no mercado de trabalho? Será porque muitos jovens e adolescentes, né, que estão na igreja não estão tendo um sucesso na sua vida cristã, e em outras áreas da sua vida? Por que será que também muitos adultos casados, já com a família feita, não estão conseguindo ter sucesso? Obrigado. Porque nós estamos deixando, meus amados irmãos, de consultar a Deus. E é interessante, quando eu aceitei Jesus Cristo, eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Não foi só como Salvador.
foi como o Senhor. Ele é o meu Senhor, eu sou um servo dele. Não é assim que nós somos? Servos. E servos têm que dar obediência a quem? Ou prestar obediência a quem? Ao seu Senhor. Se eu sou igual o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo, mas Cristo vive em mim. Então eu morri para tudo, porque agora quem vive é o Senhor. Então, meus queridos, o Senhor da minha vida e o Senhor da tua vida, eu espero que seja o Senhor da tua vida, nós precisamos consultar a Ele em tudo. Senão nós nunca teremos sucesso na nossa vida. O fracasso, meus amados irmãos, está hoje na vida de muitos crentes, na vida de muitas igrejas, porque não consultam a Deus. Não entendem que o senhorio de Deus na nossa vida deve ser em todas as áreas da nossa vida. Então, meus queridos, como cristão, a primeira coisa que esse texto nos apresenta, que deve ser o meu comportamento, o seu comportamento, os nossos comportamentos, consultar a Deus. Amém? Uma outra coisa que esse texto nos fala, que o cristão tem que ter discernimento. O cristão tem que ter discernimento. Sabe por quê? No verso 6, no verso 11, no verso 12, o texto diz algo assim interessante. E eu resumo em uma frase, que nem tudo que se diz em nome de Deus é de fato a palavra de Deus. O rei Acabe e o rei Josafá saíram para uma grande peleja, reconquistar Ramote Gileade. Era uma cidade, de Israel, mas que estava na mão dos inimigos. Então juntaram os dois reis, os dois exércitos, e desejaram então ir contra este povo que estava dominando essa cidade para reconquistá-la. Mas aí então Josafá, um homem temente a Deus, um rei temente a Deus, disse: Rei Acabe, vamos consultar o Senhor primeiro. Isso está no verso 5. Então eles fizeram. Aí então Acabe chamou os profetas que ele tinha lá, mais de 400 profetas. No verso 6 a gente vê isso, E aí então aqueles profetas se colocaram na frente dos dois reis e disseram: vocês podem ir, vão, ataquem, porque a vitória será de vocês. Deus dará a vitória a vocês. E depois um outro homem foi, um outro profeta, Zedequias, construiu um chifre de ferro e disse: olha, rei Acabe, meu rei, o senhor vai furar a barriga de muita gente lá com esse chifre de ferro, porque Deus me deu essa palavra. Meus queridos, nós precisamos tomar cuidado com os profetas e profetisas dos revelamentos das profetadas. Nós precisamos tomar cuidado. Nem tudo que se fala em nome de Deus é de fato o que Deus está falando. Nós estamos vendo hoje na TV isso que esse verso fala. Nós estamos vendo hoje na TV um punhado de gente usando o nome de Deus, sem que Deus, na sua palavra, nem proclame, nem faça menção. E tem um punhado de gente se enganando. E tem um punhado de crente que também, da mesma forma, estão se enganando. Meus queridos, nós precisamos entender que a autoridade de um profeta está no cumprimento da sua palavra, da palavra que ele profere. E tem muitas profetisas, muitos profetas que estão falando um punhado de coisa, mas que nunca vão se cumprir, porque afinal de contas não é a palavra de Deus. Meus amados irmãos, cuidado. Nós precisamos ter discernimento. Para isso,
nós precisamos também procurar estudar a Bíblia, para que a gente não venha a ser enganado. As pessoas hoje estão usando o púlpito das igrejas, né? O Emerson brincou, eu até brinquei quando nós estávamos orando, né? O Emerson não convidou porque falou que fala heresia, né? Até brincou, vai ter um pastor domingo que vem, gente, vocês cuidado aí que o pastor fala muita heresia. E é verdade. Eu entendo que eu falo algumas mesmo. Eu acho que eu falo mesmo. Sabe por quê? Porque pelos estudos que a gente fez, né, quando a gente estudava no seminário, era interessante que a maioria das heresias hoje, né, que são aí faladas, pregadas e até vividas, saíram dos púlpitos das igrejas. Não é? Não foram? Homens, né, que eram homens maravilhosos, mas que infelizmente também foram, né, enganados pelo diabo e começaram então a suas profetadas, seus revelamentos, né, e as suas heresias. Mas, meus amados irmãos, nós temos que pedir discernimento de Deus para isso. O cristão precisa discernir. Essa palavra que hoje estou pregando, eu gostaria, como disse uma irmã, de que você fosse para casa, pensasse, analisasse, refletisse durante a semana, para você avaliar. É de Deus? Será que Deus usou aquele pastor de tão longe para vir falar conosco? Será que foi de Deus essa palavra? É muito importante a gente pensar, entender, até escrever, né, muitas vezes a mensagem, ou os tópicos da mensagem, para que a gente possa ter esse discernimento, essa avaliação. Em terceiro lugar, eu gostaria que você pudesse ler o verso 14 para mim. Olha que interessante. Quem pode ler em voz alta? Pois é. Acabe reclamou com Josafá o seguinte: olha, Josafá, porque Josafá não se contentou com 400 profetas. Olha bem, não sei para que Josafá queria mais gente ainda. E ele foi e falou assim: olha, tem mais algum outro profeta aí? Um homem de Deus para a gente consultar? 400 não bastava, não? Então, Acabe disse: olha, tem mais um aí. Esse é carne de pescoço para mim. Esse profeta nunca profetiza nada de bom para mim. Esse homem nunca fala nada que eu vou conquistar, que eu vou estar me dando bem. Mas então chama esse homem então para a gente saber, ué. Ele mandou chamar esse homem. E aí então um dos comandantes do rei, Acabe, disse para Micaías, antes de Micaías ir chegar até na presença dos reis: olha, todo mundo, os 400, está dizendo que o rei vai sair vencedor. Olha o que você vai dizer. Micaías disse o quê? O que Micaías disse? Ei, eu só falarei aquilo que o Senhor mandar. Aquilo que Ele mandar eu falarei. Meus amados irmãos, terceira coisa que o cristão deve ter, meninas, terceira coisa que o cristão deve ter: compromisso com a verdade. Compromisso com a verdade. Meus queridos, Micaías, ele falava aquilo que Deus mandava falar. Ele estava comprometido com a palavra. E diz a palavra de Deus que a palavra de Deus é a verdade. Então, meus amados irmãos, o que diz João 8,32? Conhecereis e a verdade. Olha, eu sei que tem muitas igrejas, eu conheço muitas igrejas que estão cheias, lotadas, com pessoas a estar à porta ou nos corredores, até fora mesmo. Eu sei de cultos que são realizados 2, 3 vezes, por domingo, porque afinal de contas fica lotado e tal. Eu sei muito bem disso, conheço muitas igrejas. Mas eu quero dizer o seguinte, meus amados irmãos, me leva a pensar, essa igreja, o púlpito dessa igreja, está tendo compromisso com a verdade? Porque as igrejas estão se enchendo por aí, mas as pessoas estão sendo libertas? As pessoas estão sendo libertas, irmãos? O que adianta você encher a igreja com um punhado de crente,
batiza até também, mas ela não conseguiu se livrar dos seus vícios, dos seus pecados, pecados que escravizam, pecados que martirizam, faz com que a vida da pessoa seja uma vida triste. Meus amados irmãos, tem muita gente que não se libertou ainda. Tem muita gente que a língua continua suja ou afiada para falar mal das pessoas. Meus amados irmãos, o que nós estamos vendo hoje é o seguinte: as igrejas estão enchendo, isso em todos os lugares. Mas o compromisso com a verdade? Meus irmãos, Micaías se comprometia a falar o que Deus mandasse. Eu sei que muitas vezes falamos o que os outros querem ouvir. E nós, pastores, precisamos ter um discernimento muito grande, uma preocupação muito grande, porque nós somos desafiados a cada dia, pastor Emerson, o senhor sabe muito bem, de falarmos o que vocês querem ouvir. Na minha igreja é a mesma coisa. Ah, pastor, vem algum irmão ou irmã, pastor, você poderia, pregar outro tipo de mensagem, você poderia falar em outra coisa? Olha, a gente precisa ter compromisso com a verdade. O que Deus quer que eu fale para a igreja? O que Deus está mandando eu falar para a igreja? Mas pastor, o senhor não mudou o conteúdo até hoje, pastor. O senhor sempre está puxando, a orelha da igreja, o senhor sempre está de cajadada na igreja, o senhor sempre está falando de vida espiritual, o senhor sempre está falando de pecado. Estou lá há 7 anos. Diz um pastor, quando a gente fala sempre daquilo ali, muda-se um pouquinho a forma, muda-se um pouquinho o jeito, mas continuamos a falar do mesmo conteúdo, é porque, infelizmente, ainda Deus não operou do jeito que Ele queria operar na igreja. E ainda a igreja está totalmente contra aquilo que Deus deseja. Porque, gente, vocês acham que quantas vezes eu não quis falar outra coisa? Quantas vezes eu mesmo saí do púlpito, pastor Emerson, e fui para minha casa dizendo: Senhor, meu Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso falar disso, eu preciso estar sempre dizendo isso para os jovens, para os adolescentes, para os adultos, para a igreja. Este tem que ser sempre o tema da mensagem. Então, meus queridos, nós precisamos entender que o cristão, ele tem que ter compromisso com a verdade. O pregador, o professor, aquele que dirige, é líder de uma igreja, ele tem que ter compromisso com a verdade. Mas não é só dentro da igreja, isso é também lá fora. Consultar a Deus, ter discernimento, de que nem tudo que se diz em nome de Deus é de fato, o que Deus deseja, o que Deus está falando para nós. Terceira coisa é o compromisso com o quê? Com a verdade. Lá no verso 19 e o verso 23, quem pode ler? Até o 23. Amém? Irmãos, quarta coisa. O cristão, ele tem que ser ousado. Ele tem que ser ousado.
Sabe por quê, meus amados irmãos? Que a gente infelizmente não consegue fazer com que os bancos da nossa igreja estejam lotados todos os domingos ou todos os cultos, porque a gente deixa de ser ousado para com um colega, para com um amigo, para com um vizinho, apenas dizer o seguinte: ei, você pode ir na igreja hoje? Faça uma visita. Eu estava na casa do Emerson. O Emerson disse para o menino, foi você mesmo, né? Ei, está ausente e tal. Ah, convida também sua mãe, é isso mesmo. Convide sua mãe. Aí, estão aqui. Ó. Uma palavra. A gente deixa de dar no local de trabalho, a gente deixa de dar com os nossos vizinhos, com os nossos parentes. Meus amados irmãos, falta ousadia e coragem em muitas igrejas, na vida de muitos crentes hoje. Na minha igreja, pelo amor de Deus, o povinho com medo, medroso, sem ousadia e sem coragem. É muito bom aquele povo dentro de 4 paredes. A minha igreja é ótima dentro de 4 paredes. Você cair lá, está morto. A pessoa cai lá e todo mundo vai em cima, parece urubu na carniça, e abraça, e beija, e tal, e trata a pessoa parece, não vai voltar, né, com certeza, não vai deixar de ir lá não, porque do jeito que foi bem tratado, do jeito que foi bem, o pastor apresenta, o outro abraça e tal, aquela melação todinha e tal, a pessoa se sente ótima ali. Mas o meu problema é fora do arraiá, é fora ali dos muros da igreja. A coragem e a ousadia acaba. Meus amados irmãos, que isso? O que é isso? E outra, o nosso Deus é o Deus da prata e do ouro. E por que será que a gente não consegue construir, ou melhor dizendo, nem construir, nem reformar salas? Por que será que a fé da gente é tão pequena? Ou o Deus da gente que é pequeno? Qual é? É a fé ou é o Deus nosso que é pequeno? Nós não estamos conseguindo reformar salas. Não estamos conseguindo pagar nossas contas direito. Não minhas, mas da nossa igreja. Nós não estamos acreditando em Deus, não ousamos. A nossa igreja fez 60 anos. E eu queria fazer uma grande festa. Não que eu sou muito festeiro. Festa do seguinte, eu queria fazer uma campanha de 6 dias. E cada dia representaria 10 anos daquela igreja. Eu queria fazer de modo evangelístico, eu queria colher frutos. Eu queria, meus amados irmãos, fazer com que aquela cidade pudesse conhecer aquela igreja e pudesse nunca esquecer dos 60 anos daquela igreja. E eu digo o seguinte, todas as vezes que eu faço uma programação, eu vou atrás de patrocínio. Meu irmão, pessoal lá, quando eu chego perto das lojas, ô pastor, não tem hoje não, hein? Tem hoje não, porque sabe que eu peço mesmo. Então, todos os eventos que eu faço na igreja tem patrocínio da comunidade. Tem muitos que ajudam e gostam de ajudar. Tem outros que, como a crise está difícil, né? Tá para todo mundo, né? Já reduz um pouquinho, porque tem que ajudar a luterana, tem que ajudar a católica, tem que ajudar a outra igreja, então me ajuda com um pouco. Mas todas as programações que eu faço, eu sempre busco patrocínio. Eu já ensinei a igreja. Dou almoço no aniversário de igreja, eu dou com patrocínio. Eles não pagam nada. Mas aí, levantou, aqui não acontece isso não, mas levantou uma irmã lá, né? Não, podemos fazer isso não, pastor, e tal, que isso? Eu fui, falei o porquê, disse como e tal, que nós vamos fazer uma carreata na cidade, nós vamos fazer uma caminhada, nós vamos fazer um culto lá no monte, porque tem uma pedra bonita no fundo da minha casa, e ali a gente de vez em quando vai e ora lá em cima e tal, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nossa, muitas coisas.
não consegui realizar. A única coisa que eu realizei foi o seguinte, que no domingo à noite o pastor ia pregar. Seria, na verdade, o pastor que ia terminar nossa campanha, né, nossa semana de aniversário e tal, de 60 anos. E ele pregou uma mensagem poderosa. Falava de fogo, de chama acesa. Se aquele povo pudesse deixar que Deus pudesse começar a obra desde terça-feira, com certeza, meus amados irmãos, ia pegar fogo, o fogo do Espírito Santo de Deus ia descer sobre aquele lugar no domingo e incendiar a vida daquelas pessoas. A igreja nem seria incendiada. Que pena, que pena. Muitas vezes, meus amados irmãos, falta coragem, ousadia, porque foi uns 60 anos tão micho, de uma igreja que passou e passa por grandes dificuldades ao longo da história, né, dos 60 anos. Este homem aqui não. Este homem mostrou o seguinte, que o cristão tem que ser corajoso, porque quando a gente se compromete com a verdade, a gente sabe quem luta por nós é aquele que é a verdade, que é quem? Que é quem? Que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não cantamos aqui, né, aquele corinho nosso, né? Nosso general é Cristo, né? Um corinho bem animado, bem gostoso de cantar e tal. Mas a gente sabe muito bem que o nosso general é Cristo, ele que luta por nós. Então nós, como cristãos, meus amados irmãos, precisamos ter coragem e ousadia. Porque não vai ser eu que vou lutar, não é você, mas sim Cristo Jesus. E se ele é por nós, quem será, hein? Quem será? Quem será contra nós? Meus amados irmãos, esse verso 19 até o 23 diz o seguinte, olha, além do cristão ser ousado, corajoso, ele não pode comercializar os princípios da palavra de Deus. É o que hoje a gente está vendo na televisão. O que hoje a gente está vendo nas igrejas aí, ó. As igrejas se apresentam diante da TV, elas estão comercializando os princípios de Deus. E hoje, meus amados irmãos, tem um punhado de pastores que estão comercializando a palavra de Deus, os princípios de Deus nas igrejas. Tem um punhado de igrejas que estão nem aí para os princípios de Deus. O interessa para ela é o seguinte, é isso, a quantidade de membros, né? E a igreja vivendo do jeito que ela quer viver, do oba-oba, de uma programação de domingo a domingo, mas que não rende frutos. Só aparecer, só para encher, sem comprometer-se com a verdade. Olha, nós precisamos de cristãos hoje, meus amados irmãos, como Micaías, corajosos, ousados, que não comercializam os princípios de Deus. Em quinto lugar, vai do verso 24 ao verso 27. Acabe ficou furioso com Micaías, porque afinal de contas Micaías disse que ele não sairia com êxito dali, daquela batalha. Micaías falou coisas que Acabe não gostou e não quis ouvir. E por isso ele mandou prender e bater no profeta. E antes disso, esse Zedequias, profeta, chegou, né, no verso 24, e disse, depois de dar um tapa na cara de Micaías, quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Quando foi? Quando foi que ele falou outra coisa? A não ser essa que meu rei, o rei Josafá, sairão vencedores. Meus amados irmãos, eu quero dizer o seguinte, se você estiver vivendo uma vida cristã saudável, você vai sofrer perseguições, vai sofrer afrontas, vai sofrer prisões. Micaías comprometido com a verdade, Micaías corajoso, audacioso, ousado, ele não estava com medo das perseguições, nem das ofensas, nem das afrontas. Ele não estava nem aí. E eu quero dizer o seguinte, meu querido, vamos falar sério. A igreja do Brasil hoje não está sendo perseguida,
não está tendo afronta, nós temos a total liberdade de falar do Evangelho, nós somos aceitos em todos os lugares. A primeira vez que eu vim aqui, né, eu lembro que vocês estavam participando de um evento fora daqui com o coral, não foi? Foi até um almoço que vocês fizeram porque cantaram em tal lugar. Olha bem, foram recebidos em outro local, puderam estar cantando, puderam falar de Deus, puderam falar de Jesus, né? Olha a liberdade. A igreja no Brasil hoje não é perseguida, não, de forma alguma, nem tampouco recebe afrontas, nem tampouco pastores são presos, pelo menos os batistas. Mas, meus amados irmãos, talvez seja por causa disso que muitas igrejas, muitos pastores, muitos crentes, muitos cristãos não estão comprometidos com a verdade, não estão sendo ousados, não estão sendo corajosos, não, e infelizmente estão comercializando os princípios de Deus. Eu quero dizer para você, quero já encerrar dizendo o seguinte: quando o cristão está vivendo uma vida saudável, ele é criticado na igreja. Dentro da igreja mesmo, ele começa a ter perseguições. Dentro da igreja, ele recebe afrontas. Eu quero dizer você que faz parte de qualquer ministério aqui da igreja. Se você é criticado, se você está sofrendo perseguição, se você está, recebendo uma pressão, eu quero dizer para você o seguinte: saiba, vá adiante, continue, porque afinal de contas você está obedecendo a Deus. Mas eu quero te dizer o seguinte: não se engane, e eu espero que vocês não se enganem, porque assim disse uma moça para mim lá na igreja, lá na minha: pastor, estou sendo perseguido, há muita crítica a respeito da minha pessoa, tem muita gente falando e tal, esse pessoal me critica, esse pessoal me persegue. Eu falei: irmã, mas é interessante, né? A senhora está em pecado, a irmã está em pecado, está com a vida toda arrebentada na cidade, todo mundo está sabendo dos seus erros, das suas falhas. Eu quero dizer, irmã, a irmã está merecendo ser criticada, porque afinal de contas, a irmã está envergonhando a sua igreja, envergonhando Deus. Ela ficou calada, né? Vai falar o quê? Porque tem muita gente que acha o seguinte: está vivendo um pecado, todo sujo, todo cheio de lama do pecado, porque o pecado suja a gente, né? E suja a igreja também, e começa, a sujar, seja no louvor, seja no ensino da palavra, seja na pregação, seja na direção. Meus amados irmãos, nós precisamos entender o seguinte: que se não estamos comprometidos com a verdade, se não estamos tendo uma vida cristã saudável, é difícil o pastor não cobrar da ovelha sobre o seu erro, sua falha e o seu pecado. É difícil dos crentes não falarem também contra essa ovelha. Então entendam bem, cuidado para não se enganarem. Tenham discernimento. Porque tem muita gente que fala: estou sendo perseguido na igreja, mas está no pecado, está fazendo coisa errada, não está tendo compromisso com a verdade. Mas, por outro lado, se você está com a vida de oração, se você está estudando a Bíblia, se você está com o joelho no chão, se você está fazendo o melhor para Deus, se você está buscando, mesmo com as suas falhas, seus erros, suas fraquezas, está buscando ter uma vida com Deus, uma vida íntima, uma vida reta e santa diante de Deus, e as pessoas estão martelando, as pessoas estão criticando, as pessoas estão falando, meu amado irmão, continue a andar, você está fazendo aquilo que Deus deseja. Quando o pastor, todo mundo, não tem nenhuma crítica, é unânime na igreja, diz não sei quem, fala que a unanimidade é burra, é tola, porque não tem como. Se eu estiver fazendo a vontade de Deus, se eu estiver com compromisso com a verdade, meu amado irmão do bigode aí, se eu estou ali, com a minha vida com Deus, santa e reta, fazendo a vontade de Deus, pregando a verdade no púlpito, eu garanto que tem muita gente na igreja que vai querer a minha cabeça. Tem muita gente na igreja que vai querer mandar eu embora. Principalmente quando eu falar sobre pecado. Principalmente quando eu chamar e falar assim: olha, meu irmão, minha irmã, você não vai cantar nem tocar. Ei, dá licença do ministério. Dá um tempo. Senta no banquinho. Disse um irmão da congregação:
Eu ia lá, uma vez por mês para celebrar a ceia. Mas chegava lá, eu ficava com a mão, gente do céu, está acontecendo alguma coisa. O que está acontecendo, hein? E eu estou vendo só esvaziando a congregação nos domingos pela manhã. E aquele irmão lá falando, e falando, e falando. Chamei o dirigente da congregação. O que está acontecendo com o irmão ali? Nada. Tem certeza? Nada. Está acontecendo nada. Porque eu venho aqui de vez em quando e estou vendo uma falta de espiritualidade. Será que eu estou enxergando alguma coisa? Deus está me revelando o quê? Pastor, nada. Fui conversar. Não tem nada não. Falei, irmão, o senhor tem sim. Eu não sei até agora, que Deus não me revelou não. Mas Deus só me disse, através de tudo que está acontecendo, que tem alguma coisa errada. E é o Senhor. Não, eu falo alto, eu falava alto e tal. Beleza. Depois eu fui saber. Aquele irmão era tesoureiro na congregação e nunca tinha dado o dízimo. Aquele irmão devia toda a comunidade ali. Aquele irmão brigava com a esposa direto, que dava vontade da esposa ir embora. Aquele irmão não tinha vida com Deus e aquele miserento ficava enchendo o meu saco e falando o seguinte, desculpa o termo. Ele disse o seguinte, pastor, quem é o senhor para dizer sobre a minha vida espiritual? Eu falei, eu sou o seu pastor, ministro de Deus, sou líder espiritual dessa igreja. É por isso que eu estou falando, na autoridade que me cabe, eu estou falando isso para você. E você pode ser afastado, fique na sua, quietinho no banco, sem tocar, sem lecionar. Por favor, enquanto você não se colocar diante de Deus, entender o seu pecado, o seu erro. E eu sou o seu pastor, entenda bem. Sou o líder espiritual. Isso é Deus que me fala. Na autoridade de Deus que eu estou dizendo isso. Ficou um mês. Depois ele entendeu e veio pedir perdão para mim. Porque, afinal de contas, eu não estava entregando dízimo, não estava sendo fiel em nada, estava com a vida de casado toda arrebentada. Meus queridos, quero dizer o seguinte para os irmãos. Nós precisamos ter esse discernimento, ter esse cuidado. Porque hoje nas igrejas, o que não falta é cristão rebelde, ou crente rebelde, que se rebelam contra a igreja, contra o pastor, contra a sua liderança. Por isso que as nossas igrejas não estão crescendo. Porque, afinal de contas, uma casa dividida há como crescer, segundo a palavra de Deus? Em último lugar, verso 28. E vamos terminar com esse sexto elemento. Verso 28, quem pode ler? Pois é, meu irmão. Eu vou falar do sexto elemento importante como comportamento de um cristão. E que muitas vezes nós não temos. Fazer prova de Deus. Seu pastor desafiou vocês nessa manhã a fazer prova de Deus. Foi isso mesmo, pastor? A fazer prova de Deus. Meus amados, eu quero dizer só um pouquinho. Fazer prova de Deus é para quem tem intimidade com Deus, para quem tem relacionamento com Deus, para quem tem uma amizade, para quem tem um relacionamento íntimo e profundo, a gente faz. O cristão que tem um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor Deus, ele faz prova do Senhor. Mas aquele que não tem amizade, não tem relacionamento, não conhece o Deus que ele serve, ele apenas está na igreja, infelizmente este não faz prova de Deus. Há várias narrativas na Bíblia de homens de Deus que fizeram prova de Deus. Gideão foi um, né? Gideão, Elias, teve muitos outros que fizeram prova do Senhor Deus.
porque tinha um relacionamento íntimo e profundo. Hoje, eu e você, nós precisamos fazer mais prova de Deus. Porque muitas coisas da nossa vida nós não estamos conseguindo a vitória, porque não estamos provando do Senhor. Não estamos fazendo prova. É interessante que o texto que o irmão leu, Malaquias 3,10, diz o quê? Fazei prova de mim. Disse o Senhor, se eu não abrir, né, uma portinhola pequenininha, né, um espacinho pequenininho, como que ele fala? É isso mesmo? Pois é. E as janelas não são como essa, não. Eu acredito que as janelas do céu são enormes, cada uma de um tamanho enorme. O quanto nós somos abençoados. Povo de Deus, crente dessa igreja. Eu vou embora amanhã. Talvez nunca mais volte aqui. Estou, né, à vontade para falar isso. Não que ele pediu alguma coisa, nós nem conversamos sobre isso, e eu não faço isso mesmo, não. Mas, meu querido, minha querida, quando eu saí lá do meu estado, quando eu tive a oportunidade dada por ele para pregar aqui, eu quis e desejo, hoje, estando junto com vocês, ser bênção na vida de vocês, edificar a vida dessa igreja, abençoar o meu amigo. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque, como pastor, eu tenho um compromisso em edificar vidas. Aonde quer que eu esteja, por onde eu venha passar, eu preciso. Eu aprendi isso com meu mestre, Jesus Cristo, que eu preciso abençoar vidas, que eu preciso edificar vidas. Nesse momento, aqui nessa igreja, eu espero que eu tenha edificado a vida de algumas pessoas aqui, de poder clarear algumas coisas na cabeça de vocês e no coração, que o Espírito Santo de Deus possa ter usado, né, poderosamente a sua palavra para falar a você, para levantar o seu ânimo, o seu astral, sua autoestima, para levar a igreja a ser mais ousada, corajosa, mas também a ser comprometida com a verdade, a estar consultando a Deus, a estar, meus amados irmãos, podendo ter uma vida cristã melhor, ser um cristão melhor, no trabalho, em casa, na escola, na vizinhança, e até mesmo dentro da igreja. Porque cada um de nós aqui, precisamos de força, de fortalecimento. Vem de Deus, com certeza. Mas olha para o lado, ele vem do seu irmão também. Quantos mais jovens tem nessa igreja? Só vocês? Eu acredito que não. Quantos mais adultos que tem nessa igreja? Só vocês que estão aqui? Eu acredito que não. Quantas pessoas que passam e que visitam essa igreja dominicalmente? Não ser ela? Eu acho que tem mais gente. Essas pessoas vêm a este templo, no domingo à noite qualquer, mas eles olham para vocês. Eles olham para o culto que vocês oferecem a Deus, para o louvor que sai da boca de vocês, da reverência que vocês têm em prestar um culto a Deus. Eles olham para vocês, vocês crentes, vocês cristãos, vocês líderes. E eles vão seguir esse Jesus que você segue, ou diz que segue, se você fazer direito, se você demonstrar a eles a sua devoção a Deus. Meus queridos, que Deus possa ajudar vocês, e com certeza é vontade dele, ajudar cada um de nós a aperfeiçoar, a melhorar a nossa vida cristã, a sermos cristãos saudáveis, a sermos uma igreja saudável. É isso que nós estamos precisando neste século, neste tempo chamado hoje, de ter uma vida saudável, porque só assim vamos dar sabor e tempero à vida dos outros e conseguir iluminar o outro, para que ele encontre Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas.